CSP, é o que nós procuramos fazer, trazer sempre temas atuais, temas próximos da realidade, numa linguagem descomplicada, que todos entendam, que as pessoas possam saber quais são os seus direitos, como exercer seus direitos e que isso flua e não que seja um obstáculo. Perfeito. E aí, a gente estava justamente conversando com o doutor Alexandre a respeito de uma situação e de algumas situações que eu, como médico, especialista em saúde mental, muitas vezes é, encaro, né? Que tem a ver com esse tema de hoje, que é herança, que é sucessão, que é essa questão do testamento, que são os conflitos que acontecem dentro dessa perspectiva. Então, para a gente começar logo o debate, eu gostaria que você já nos esclarecesse o que é herança. Vamos alinhar primeiro esse conceito. A herança é o patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e até de dívidas, de débitos que a pessoa que faleceu deixou aos seus herdeiros, aos seus eventuais herdeiros, ou até legatário. Quem é legatário? Aquela pessoa que quem faleceu pôs no testamento que teria uma parte de herança. Então, ou os herdeiros naturais, os herdeiros legais ou os legatários vão receber esse patrimônio, que é os bens, os direitos e até eventuais dívidas. Então, quando a gente pensa em herança e em testamento, a gente depois até pode discorrer sobre isso. É, Normalmente, na nossa mente, a gente, poxa, herança, dinheiro, coisas positivas, mas pode, então, acontecer também dívidas que os herdeiros podem, eventualmente, herdar. Então, normalmente, assim, às vezes a pessoa, vamos dizer, tem um patrimônio, tem um carro, tem um apartamento, mas tem um financiamento bancário ali, seria uma dívida. Normalmente, no mais das situações, a dívida ela só vai alcançar o herdeiro até o limite do patrimônio. Para dar um exemplo bem simples, imagine que deixou, a pessoa que faleceu deixou ao seu herdeiro, o único herdeiro, R$ 100.000 em patrimônio e 50 mil em dívida. Então, vai ter que cobrir 50 mil e ficar com os outros 50. Se fosse uma situação de equilíbrio 50 e 50, se equivaleria. Agora, a dívida superior, em regra, ela não passa. Você não herda só uma dívida, mas essa dívida tem que ser abatida do patrimônio que você herda, se existe patrimônio. Entendi. E esse patrimônio que é herdado, quando o herdeiro ele tem o patrimônio que é próprio, aí já tem até pergunta, eu já estou com dúvidas minhas. Gente, por favor, participem. Esse patrimônio que foi construído fruto do próprio herdeiro, né? Então, como, por exemplo, eu sou filha e herdo, por exemplo, dívida. O meu patrimônio pode ser consumido para pagar uma dívida do meu pai ou da minha mãe, ou por aí, né? Dos meus ancestrais? Em regra geral, não. Em regra geral, é o próprio patrimônio que ele deixou. Se ele deixou sem patrimônio para você e tem uma dívida que come parte disso, essa dívida vai comer essa parte do patrimônio, mas não entrando no seu patrimônio, no que já era seu. Aí não, aí o seu patrimônio não entra nisso que a gente chama de herança. Perfeito. E quem são, Ale, os herdeiros legais? Filhos extraconjugais também são, ex-mulher, namorada, dentro daquela perspectiva que a gente conversou na última live, né? Quando os casamentos, trisal, eu acho, né? Que você comentou, quando eu caso, união estável, enfim, essas múltiplas formas também de relacionamento. O que é, na verdade, né? O que são os herdeiros legais? Muito interessante, Ana. O Brasil ele tem um sistema que pretende proteger mais os herdeiros, os familiares, do que outros países. Tem países em que a pessoa pode fazer um testamento ou deixar herança para quem bem entender. Aqui não funciona assim. Nós temos os chamados herdeiros necessários, que a lei elenca, a lei põe como esses são necessários. E a ordem são os descendentes da pessoa falecida, seja filhos, netos, etc. Na ausência de filhos, vai para netos, por exemplo. Temos também os ascendentes, pai, mãe, avó. E temos o cônjuge ou companheiro, que hoje em dia, né, se equipara. O cônjuge ou companheiro também seria um herdeiro necessário. Esses são os herdeiros que a lei diz: se você tiver alguma dessas classes ou mais de uma, essas pessoas vão participar da sua herança, vão receber parte da sua herança.
E a partir daí, não, a partir daí é optativo, que seriam os colaterais, primos, tios, etc. E, inclusive, no testamento no Brasil, você só pode dispor sobre metade do seu patrimônio, sobre 50%. 50% obrigatoriamente vão para esses herdeiros necessários que nós falamos, descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Se não tiver, aí é outra história, mas a princípio, esses 50 é obrigatório que fiquem para os herdeiros necessários e você, os outros 50, você pode fazer um testamento e destinar como você quiser. Então, filhos fora do casamento são herdeiros necessários. Herdeiros necessários. Dois ou três cônjuges, eu tenho, por exemplo, eu casei oficial, aí me separei, morei junto, passei 5, 10 anos, são herdeiros necessários. Mesmo que a gente veja notícias na internet, que a gente veja assim, meu Deus, a fulano casou, ficou lá, o casamento estável, leva 10 anos e não recebe parte da herança. Isso é, é um erro. Na verdade, ela ou ele tem direito. É um herdeiro legal. São duas questões. Quanto aos filhos, antigamente se falava filhos legítimos, ilegítimos, tal. A Constituição acabou com isso. Hoje são filhos, não importa se no casamento, se não é casado, se é união estável, né? Então, os filhos são equiparados. Todos têm o mesmo direito como herdeiros necessários, seja de um primeiro casamento, de um segundo, seja sem casamento, como for. Quanto a cônjuge ou companheiro, é quem é cônjuge ou companheiro no momento que a pessoa falece. Se a pessoa já foi casada e se divorciou, esse não entra mais na sucessão dela, não entra mais na herança. Se separou, se teve união estável e terminou, isso não entra. Seria o cônjuge ou o companheiro, ou dependendo mais de um companheiro, mas os que estiverem juntos na época do falecimento. Perfeito. E o regime de bens influencia nessa questão da herança? Influencia, sim. Nós temos no Brasil três regimes de bens majoritariamente falando, que é o padrão, é o comunhão parcial. Se você não fala nada, vai casar, você casa por esse regime, que é o que antes do casamento era de um, continua sendo dessa pessoa individualmente. E tudo que é construído após o casamento, aí sim se comunicaria. Tem o regime mais antigo, que valia até 77 como regime padrão, que é a comunhão universal. Então, não importa em nome de quem, se é antes do casamento, se é depois, tudo é meio a meio entre esse casal. E tem um terceiro que as pessoas podem optar, que é a separação absoluta de bens. Nesse caso, não se comunica o patrimônio adquirido nem antes nem depois do casamento. Tem um quarto regime, só para citar, que até o nome é difícil, chama participação final nos aquestos, mas eu vou te dizer que eu nunca vi ser utilizado, então nem vale a pena a gente entrar nisso. Mas agora, indo especificamente para a sua pergunta, Ana, sim, Sim. influencia, né? Se é o comunhão universal, a viúva ou o viúvo, por exemplo, ele não é herdeiro do outro, porque ele já tem metade do patrimônio em virtude do regime de casamento. Ele já tem metade, ele é chamado de meeiro, né? E agora, quando é comunhão parcial, tem que se ver o que é do período do companheiro e não para ver no que ele tem metade e no que ele seria herdeiro. E na separação de bens, a princípio, ali as questões não se comunicam. Então, o regime de bens muda a questão da herança também. E o que acontece se a pessoa falece e não tem herdeiro legal? Não tem herdeiro nenhum. Não tem. Então, vamos lá. Se verificaria aquela ordem de descendente, ascendente, cônjuge. Se não tem, procura-se colaterais, que seriam primos, tios, sobrinhos, etc. Não tendo nenhum herdeiro e não tendo deixado testamento, essa herança iria para entidades governamentais, iria para o município ou dependendo da lei local. Mas, mesmo não tendo herdeiros, essa pessoa pode e deve fazer um testamento. Aí ela vai dizer, deixa para algum parente muito distante, ou deixa para um amigo, ou deixa para quem quiser, para uma instituição de caridade, para uma ONG. Então, seria adequado que essa pessoa fizesse um testamento. A gente vai falar até sobre testamento,
daqui a pouquinho, e aí eu fiquei curiosa a respeito sobre renúncia à herança, que a gente até vê um pouco sobre isso, né? É raro, mas eu já ouvi notícias a respeito disso, né? Se é possível a gente renunciar ao direito de herança, à doação, enfim, nesse sentido. Isso é possível na nossa legislação? O direito, eu não quero, né, ter direito à herança. Esse é outro ponto que dá muito pano para manga, como se dizia, né, Ana? Muita gente acredita, assim, durante a vida fala, eu quero a minha parte na herança, sendo que a pessoa que ele quer ainda está viva. Não existe herança de pessoa viva. Isso até se chamava pacto corvina, né? Um corvo ali já agorando a pessoa para ficar com os bens dela. Então, não existe herança de pessoa viva. Muitas vezes tem filhos que falam: ah, não, mas eu tenho parte no patrimônio dos meus pais e tal. Não, não tem. Ou a pessoa só tem direito a qualquer tipo de herança com o falecimento de quem é o titular do patrimônio. E da mesma forma, não que você não tenha uma herança de uma pessoa viva, você não pode renunciar à herança antes de recebê-la, antes da pessoa falecer e realmente nascer o seu direito àquela herança. Mas, por outro lado, quando existe o falecimento e ali a pessoa se torna um herdeiro, ela pode renunciar sim. Existem muitos casos que as pessoas renunciam à herança. Por exemplo, tinha o pai, a mãe e um único filho. Aí falece o pai. Ficaria pelo regime de casamento, dependendo, metade para a mãe e metade para o filho. Já vi vários casos que o filho renuncia e fala: não, quero que minha mãe continue tendo o mesmo padrão de vida, ficar tudo para minha mãe. O dia que ela faltar, aí eu recebo. Ou outros renunciam por brigas familiares. Tem pessoas que renunciam para driblar dívidas, então não quer que entre no nome dele para passar para outros herdeiros. Tem várias situações, mas é possível sim, a partir do momento que você se torna herdeiro, renunciar à herança. Eu vou contextualizar uma situação e fechar na pergunta. Uma situação é, o filho procura para normalmente os médicos, né, os médicos psiquiatras ou geriatras, para que nós emitamos uma declaração de sanidade mental, né, para que o pai, ou normalmente até nem os filhos, né, na verdade, né, os pais, normalmente idosos, possam garantir que eles estão em plena sanidade mental para elaborar o seu testamento. Isso é uma realidade da nossa, né, da nossa prática, para que eles façam isso e tenham o seu desejo no momento do seu falecimento teoricamente sustentado. Uma outra coisa que a gente também vê, isso é um caso até verídico, é quando o testamento, ou eu não sei os termos jurídicos, mas quando é feito o inventário, mas enfim, quando se abre o testamento, às vezes os filhos não concordam com o que se é descoberto. E a gente também sabe de conflitos, de entrar na justiça, né? De haver guerra, de contestar o desejo dos pais. Como se deve proceder para que, de fato, o desejo de quem construiu o patrimônio ele seja honrado por quem vai receber essa herança? Essa é uma questão que gera muita polêmica e muitas brigas, como você disse, né, Ana? Um dos requisitos para fazer o testamento é que a pessoa esteja plenamente lúcida e capaz. Por isso que, com frequência, quando a pessoa tem mais idade, acabam pedindo a médicos mesmo, pessoas que convivam com ele, que saibam da sua sanidade, uma declaração que ele está lúcido e capaz, para que esse testamento não possa ser contestado depois. Muitas vezes, herdeiros descontentes, que não receberam o que queriam, vão pedir uma impugnação alegando isso. Não, a pessoa não estava capaz, já tinha idade, já tinha doença mental, etc. Os testamentos, eles podem ser particulares ou públicos. Particular é o que se faz num escritório, qualquer lugar, a pessoa assina com várias testemunhas, tem que ter no mínimo 4 testemunhas e seria válido. Só que esse é mais suscetível à contestação. Eu sempre recomendo a meus clientes que façam o testamento em cartório, cartório de notas. O tabelião, dono do cartório, ele faz esse testamento e ele mesmo atesta que conversou com a pessoa antes, que fez, vamos dizer, uma entrevista e viu que a pessoa estava lúcida e capaz, é um requisito. Então é muito mais difícil questionar um testamento público.
Agora, isso da pessoa ficar insatisfeita e querer impugnar é possível, mas também não é fácil. É bastante difícil se impugnar um testamento público feito em cartório, desde que respeite os requisitos legais e que não passe mais. Por exemplo, só posso dispor sobre 50% do meu patrimônio, eu ponho lá 60%, aí não cabe, aí essa parte a mais é corrigida. Mas a princípio é muito difícil se anular ou se impugnar um testamento público. E muitas vezes, como você disse, é uma surpresa quando se abre, porque o testamento público ele é sigiloso, ele é feito e fica guardado, registrado, guardado, e só as pessoas, os herdeiros, vão ter acesso após o falecimento. E um dos requisitos para se fazer o inventário é que exista uma certidão da entidade do Colégio Notarial do Brasil dizendo se existe testamento ou não. Se existe, esse testamento terá que ser cumprido. E, assim, eu conheço pelo menos duas situações reais onde houve a abertura desse testamento e, dentro da divisão, ela foi aparentemente, para os filhos, injusto. Quando existe assim, né? Vamos Sim. supor, teve dois filhos, né? Um casal ou dois filhos, e o filho ficou com a maior parte, ou teve bem, né, de forma distribuída. E aqui não entram as questões, mas assim, nessa situação, né? Como é que a justiça tem interpretado quando porque fulano ficou com, sei lá, estou chutando os números, 70% de 30, ou ficou com mais imóveis do que eu, ou ficou com carros a mais do que eu. Isso é injusto, eu não sabia que a minha mãe gostava mais dele ou dela. Entende? Começam as questões emocionais, isso vai para o psicólogo, vai para o médico, né? E também vai para o advogado, né? Você deve receber muitos desses conflitos. Como é que tem sido a justiça, né, em relação a isso? Porque isso é a vida real, né? Certeza, recebemos muito sim, Anne, é a vida real. E eu sempre falo, é muito difícil se discutir o justo, o conceito de justo, porque se você puser três, quatro pessoas na mesa, vão ter dois ou três conceitos de justo, cada um vai entender justo conforme os seus critérios, né? Veja, se tiver preenchido o requisito legal, as proporções, o que a lei manda, a justiça não interfere nas porcentagens, nos percentuais, na divisão mesmo que desigual até entre irmãos. Um exemplo que acontece muito é aquele casal que é casado há muitos anos e o marido faz um testamento para a esposa e a esposa faz para o marido dizendo assim: cada um vai ficar com metade do patrimônio. Em vez de 50% dos herdeiros, esse 50% que eu posso mexer, eu vou deixar para minha esposa ou para o meu marido. Então, essa esposa ou marido fica com 75 e vai 25 aos herdeiros. Isso é bastante comum. Agora, pode acontecer de uma pessoa, imagine ali uma senhora viúva, tem quatro filhos, e uma cuidou dela a vida inteira, ela tem gratidão, tem mais proximidade por algum motivo, e ela fala assim: vou pôr no testamento para ela ficar com X a mais, 50, 40, 30. Não tem como a justiça interferir nisso. Foi uma decisão dessa pessoa, da testadora, de livre e espontânea vontade e está dentro da proporção legal, então isso vale por mais que os outros herdeiros fiquem magoados ou achem errado ou injusto. Ah, aqui o Gabriel, acho que é o Gabriel, outro sem óculos aqui, me perdoe, tá? Eu errei o nome da pessoa. Está perguntando aqui. A pessoa que fez o testamento pode distribuir os bens como bem entender ou existe uma norma a ser seguida? Fez a pergunta. Sim, existe uma norma. No Brasil não tem essa liberdade como em outros países. Em outros países você pode dispor sobre 100% do seu patrimônio como você bem entender. Aqui no Brasil não. 50% a metade obrigatoriamente vai para os seus herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes ou cônjuge e companheiro no momento do falecimento. Os outros 50, a outra metade, você pode dispor livremente como quiser para algum desses herdeiros necessários ou para qualquer outra pessoa, uma entidade, para quem você achar melhor. Somente se não existirem herdeiros necessários, filhos, netos, descendentes, ascendentes e cônjuge, aí sim, você pode dispor sobre 100% do seu patrimônio da forma que quiser, deixando para outros parentes, para entidades, para amigos, aí vai como o testador decidir, sem nenhum problema. E o testador pode alterar esse testamento mais de uma vez?
Vamos supor, hoje eu fiz dessa forma, passou um tempo, viajei, refleti, quero mudar. Ele pode fazer isso ao longo da vida dele ou não? Uma vez que ele fez o testamento, isso é fechado, lacrado, a sete chaves e não muda mais nunca. Essa é outra dúvida muito boa, porque muita gente tem medo de fazer testamento e fala, e se eu decidir isso hoje, mudar de ideia, problema nenhum, pode mudar quantas vezes forem. Porque a vida é dinâmica, né? Como você falou, no tempo vai passando. Por exemplo, a pessoa estava casada, não está mais, tinha posto essa esposa ou esse marido no testamento, quer mudar. Ou então ela tinha uma situação patrimonial de 5 bens e queria dividir de uma forma X, agora só tem 3, precisou vender 2, ou simplesmente mudou de ideia. Aquela pessoa que ele tinha beneficiado no testamento, ele acha que não faz mais sentido e quer mudar, pode mudar a qualquer momento. Pode ou revogar esse testamento feito, e aí ele é cancelado e acabou, ou pode fazer um novo, com novas disposições, que aí escreve no final que automaticamente revoga, cancela o anterior. Mas isso pode acontecer quantas vezes forem necessárias. E qual é o tempo que é recomendado para alguém pensar em fazer um testamento? Qual é esse momento que você recomenda como especialista aí na área? Olha só, Ana, isso é muito interessante ligando à nossa cultura. No Brasil, tem aquela dificuldade ainda de falar de morte, de falar de perda, de falar desse momento que todos nós sabemos que um dia vai chegar. Não sabemos quando, mas vai chegar. E então não se tem essa cultura tão grande de fazer planejamento familiar, de fazer um testamento, de já andar com algumas providências. Em outros países, muitas vezes pessoas jovens já fazem, né? Eu acho que aí é da livre vontade de cada um, mas a qualquer momento de vida você pode fazer um testamento. A gente nunca sabe o dia de amanhã e esse testamento só vai entrar em vigor se você realmente vier a faltar. Se você viver mais 5, 10, 50 anos, esse testamento vai ficar lá parado esperando o momento oportuno. Então, eu acho que a pessoa, quando pensar nesse assunto, tiver uma preocupação, deve fazer sim um testamento e deixar suas vontades lá expressas. A advogada Kênia Santos aqui está falando que a live está excelente. Muito obrigada, Kênia. Qual é o passo a passo? Tipo assim, eu, Ana Paula, quero fazer um testamento. O que é que você me recomenda? É claro que eu vou ligar para você, que você é meu parceiro, que é a pessoa que me orienta para todas as coisas, inclusive meu próximo casamento. A divisão toda. Eu já falei isso na segunda e outra live. Mas o que que você pode nos orientar, né? Poxa, pensei, eu quero deixar, né, meu bem, primeiro passo. O que é que a gente tem que fazer? Antes até de ir no cartório. Pedir para né? Ah, né, eu concordo contigo. O primeiro passo importantíssimo seria consultar alguém que entenda da legislação, que possa te esclarecer o que pode ser feito, como pode ser feito, que te acompanhe na redação, nas ideias. Então, o ideal é procurar um advogado. Claro, se a pessoa falar, eu tenho total clareza, já sei o que eu quero fazer, pode ir direto ao cartório de notas fazer? Pode, sem dúvida. O tabelião vai atender e vai fazer. Mas o ideal é ter uma assessoria, porque ali se fala, um advogado vai explicar qual a legislação, naquele caso específico, quem são os herdeiros necessários, o que é obrigatório deixar, o que pode mexer, o que isso vai gerar de custo para os herdeiros, o que vai ter de impacto em tributos e impostos. Então, é muito importante essa assessoria. Uma vez que falou com o advogado vai orientar, levantar os documentos que forem necessários. Muitas vezes, para facilitar a vida do cliente, nós mesmos já levamos esse desejo do cliente ao cartório. O cartório faz uma minuta, volta para o cliente ler previamente, analisar se está de acordo, e aí se marca um dia e horário para ir no cartório falar com o tabelião, que vai confirmar tudo aquilo e se assina o testamento. Aí ele está valendo, vai ser arquivado, vai ficar registrado, e dali para frente ele está valendo. E falando, a gente está falando aqui, né, de patrimônio, de dívida. E aí, eu, né, como profissional de saúde, eu preciso fazer o gancho para quando a gente talvez se interne e precise de decisões que são muito difíceis e que talvez a gente, enquanto paciente, não vá ter consciência para fazer essa escolha. E hoje a gente, né, ouve, não como deveria,
falar sobre o testamento vital, que também é um tipo de testamento. Você poderia falar um pouco a Sim. respeito disso, a respeito até o conceito do testamento vital, como é que você tem visto isso, né, na prática, a importância disso, se isso tem sido, de fato, é, sido respeitado. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor. Isso é algo novo para muita gente, não é, Ana? O testamento vital, apesar de já estar um bom tempo na legislação, ele é algo novo. O testamento vital é um documento que você faz a previsão de caso de enfermidades graves, doenças terminais, essa dificuldade de um dia, se acontecer da pessoa não puder estar como paciente, não puder manifestar sua vontade, você já deixa ali previamente determinado quais seriam as suas vontades, como você queria, como você quer e gostaria que sua vida fosse gerida se acontecer um momento desse. Nesse próprio testamento vital, você pode nomear um procurador, pode, deve nomear um procurador para tomar essas decisões nesse momento, e você pode até prever onde e como você quer passar os últimos dias em casos mais graves, né? Muita gente não conhece, para muita gente isso ainda é novo, mas ele é regulamentado pelo Conselho de Medicina. Você pode registrar esse chamado testamento vital no seu prontuário médico, ele fica lá registrado direitinho. Como eu disse, tem o seu procurador que vai ajudar que seus direitos sejam cumpridos. E assim, ainda eu acho que é muito pouco usado proporcionalmente à população do Brasil, mas quando existe, ele é respeitado sim, ele é levado a sério, ele é respeitado. Isso é um assunto que eu ratifico as palavras aqui, né, do doutor Alexandre, e nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos fazer o testamento vital valer, porque nós não sabemos se vamos ser um paciente que vamos estar conscientes para fazer uma escolha, para decidir com o nosso médico se a gente vai querer ser entubado ou não, se a gente vai precisar, se a gente vai querer ser ressuscitado ou não, em situações talvez de terminalidade. Então é muito importante a gente escolher alguém que nos conhece, que tem intimidade, que vai saber fazer a melhor escolha por nós. Isso é muito importante. E falando, inclusive, de herança, a gente estava conversando sobre, a gente está falando, né, de bens, propriedades, e aí a gente vive cada vez mais, né, assim, é indissociável a vida digital, tecnologia, a gente vive no mundo digital e cada vez mais, né, metaverso agora. Como é que fica essa questão dos nossos dados, né? Que está tudo hoje, está tudo na nossa vida, está no mundo digital. Os nossos sonhos, nossos desejos, os nossos documentos todos, né? Os nossos segredos, talvez, né? As nossas promessas, os nossos, está tudo no mundo digital. E o que, que a gente vai fazer quando a gente, né? Quando a gente passar, como é que a gente faz isso, Alexandre? Quem vai cuidar disso? Quem é esse herdeiro disso? Deposita onde? Guarda onde? Protege como? Enfim, aqui a Kenia Santos, o advogado, ele está falando, testamento vital é pouco divulgado. Isso, a gente precisa falar sobre isso. Concordo, a gente concorda contigo, Kenia. Obrigada pela tua contribuição. Então, herança digital, um assunto super novo, né, eu acho. Super novo. Nós fizemos um post há pouco tempo lá no nosso perfil e teve muita repercussão mesmo. As pessoas ficaram muito curiosas, muita gente não conhecia também. O que que é herança digital, né? Assim como nós temos já consolidado herança de um imóvel, de uma conta, de um veículo, o que que é o nosso acervo digital? É o acervo, vamos dizer, de bens e direitos que estão usados ou guardados ou publicados em plataformas virtuais, em servidores, como você falou, nuvem, que são esses arquivos, podem ser acessados online ou não, né? Então, exemplos, como você bem disse, áudios, textos, blogs, imagens, filmes, livros digitais, coisas de YouTube, Facebook, TikTok, tudo isso é o nosso acervo digital hoje em dia. Cada vez mais nós temos isso e cada vez os mais jovens têm isso. E esse acervo é imenso, né? Hoje em dia os servidores têm que ser maiores, as nuvens têm que ser maiores, etc. Agora, o que desses
bens que nós falamos e direitos de áudios, textos, imagens, blogs, etc., tiver valor patrimonial, isso abrange, faz parte da nossa herança digital. O que não tem valor patrimonial seria uma lembrança, uma recordação, algo afetivo, mas tudo que tem valor patrimonial de alguma forma, isso integra a nossa herança digital. E isso, Ana, ele pode estar previsto também no testamento. O testamento pode entrar isso. Imagine um compositor famoso, não vou nem entrar em metaverso, porque aí as pessoas já vão ficar malucas, porque se vendem hoje coisas a milhões e milhões de dólares no metaverso, coisas virtuais. Obviamente também poderiam entrar no testamento. Mas, independente disso, as coisas mais palpáveis, um acervo, um blog valioso, obras, filmes, vídeos, áudios, tudo isso tem valor e pode ser colocado no testamento. E aí nós vamos ter os herdeiros que vão receber não só os bens tradicionais, como também os bens digitais. Gente, é muita coisa, é muito conteúdo, e o quanto a gente precisa, de fato, de assessoria, de aconselhamento, e é para ontem fazer, né? Cuidar da gente em vida, com esse discernimento, com essa lucidez, com essa clareza, né? Investir na gente, investir na nossa saúde, investir na nossa vida, cuidar, né, dos nossos familiares, dos nossos herdeiros, dos nossos sucessores, é fazer isso, né? Então, eu espero que essa live tão enriquecedora, tão simples, tão objetiva, como a gente combina, né, de fazer, ela nos ajude a descomplicando o direito, descomplicando a vida, a gente não tenha dores de cabeça, a gente não tenha problemas, as coisas fluam, né, Alexandre? Mais fácil, né? As coisas fiquem mais próximas, mais reais, mais fáceis, mais palpáveis, né? É um caminho mais simples. Ah, bom, agora eu já tenho uma ideia quem é meu herdeiro, o que eu posso fazer, como fazer um testamento. E até falando do digital, Ana, eu lembrei agora de um caso muito até tocante que aconteceu recentemente. Um pai que perdeu o filho, ele entrou com uma ação para o juiz autorizar a Apple a passar para ele, tirar da nuvem e passar para ele os vídeos, fotos, áudios que o filho tinha arquivados lá, porque apesar de não ter valor patrimonial, eram de um valor sentimental inestimável. Então, essa é outra ação nova que aconteceu. E, óbvio, o juiz oficiou a Apple para a Apple passar. E a Apple, por sua vez, também não passou antes, porque não poderia, eram arquivos particulares, teria que ter uma ordem judicial. Então, veja como a coisa vai, né? O que ele pai falou, eu quero essas fotos, esses vídeos, essas coisas que estavam no celular dele ou na nuvem que ele usava. E isso aconteceu e ele teve acesso a todos esses áudios e vídeos. Perfeito. Como é importante, né, a gente ter clareza de quem somos, do que nós produzimos, né, do que é nosso, do que nós precisamos garantir do nosso direito e do que a gente precisa ter, do conceito, né, do que é herança, do que é próprio da gente, né, do que a gente tem que se apropriar. Tem uma pergunta aqui do Leonardo: a patrimonial é um caminho melhor para a sucessão dos bens? Ah, eu creio que ele está falando do planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Sim, é um caminho bastante recomendável, porque os bens ele traz, a herança traz bens, traz direitos ou também pode trazer dívidas. E toda herança também já tem um custo em si mesma, né? O herdeiro que recebe, ele paga um imposto estadual, que varia de estado para estado, em média de 4%, mas dependendo do patrimônio, é volumoso. Eu já tive casos em que o patrimônio deixado foi um apartamento único, sem contas, nada, no valor mais ou menos de 1 milhão. E a pessoa teria que desembolsar 40 mil só para pagar o imposto, fora as outras custas de processo, advogado, etc. Então, esse planejamento patrimonial, planejamento sucessório, ajuda muito a minorar isso, a saber se doa em vida com usufruto, se não doa, um testamento que deixa para cada herdeiro ou que não deixa. Esse planejamento sucessório patrimonial tem sido cada vez mais usado no Brasil, ele é muito usado em outros países e é bastante importante, ajuda bastante. Chequim comentou conteúdo sempre muito relevante. Obrigada, muito obrigada.
Esse é um perfil aí de Salvador, Ana. É a Alexandra Legal. Mota, ela é uma colega aí dentista de Salvador, que sempre nos acompanha também. Ai, que bom, os soteropolitanos aqui presentes, acompanhando você, muito legal, fico feliz. Então, deixa eu ver, eu tenho aqui mais perguntas para o doutor Alexandre. Acho que a gente conseguiu cobrir o nosso conteúdo de hoje. É sempre muito legal fazer a live, né? Porque, nossa, é claro, objetivo, simples, leve e dentro dessa perspectiva da descomplicação. E trazendo conteúdos muito legais, muito novos, né? Quando a gente fala sobre herança digital, meu Deus, o que é isso? Aí eu vi a postagem, poxa, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre herança, vamos desmistificar isso, porque dá muita dor de cabeça e a gente precisa traçar caminhos mais tranquilos para a vida, né? Eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade. É sempre um prazer revê-lo e aprender com você, né? Eu só tenho realmente que ser muito grata à vida por ter nos feito nos encontrado nesse mundo e ter a oportunidade de estar trocando contigo, tá? Ah, eu também fico muito feliz, Ana, muito satisfeito. É um prazer, sempre aprendo muito contigo. Você é uma pessoa que traz muito conteúdo, muita energia boa. Você traz muita empatia para as pessoas nesse nosso mundo atual. É um prazer poder estar contigo, com as pessoas que te seguem, trocar essa ideia. E assim, eu sinto uma sintonia muito grande, assim como eu gosto de descomplicar o direito de trazer de uma forma mais acessível, você também tenta descomplicar a vida, descomplicar as coisas todas que você trata para sua audiência. É um imenso prazer. Sempre que precisar, vai ser uma honra estar contigo e com as pessoas que te seguem. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente, por salvar a live. Quem não assistiu, compartilhem, né? Depois vão lá no Instagram, compartilhem, comentem sobre esse conteúdo, que quanto mais a gente falar sobre esse tema, vão lá no Instagram, lá do doutor Alexandre, comentem nossas postagens, estão excelentes. Ele faz sempre, a sua live é todo dia, é a cada 15 dias, não é isso? A cada 2 semanas, às terças-feiras, eu e Kênia conversamos sobre algum tema de direito da nossa atuação e sempre estamos aí trazendo o que as pessoas procuram, o que as pessoas perguntam. Isso. Então, é isso. Muito obrigada e um ótimo feriadão de carnaval. Se você for trabalhar, seja um excelente carnaval de trabalho. Se você for descansar, descanse bastante, ócio criativo. Se você for curtir, curta com segurança, aglomeração, não use máscara, que a gente ainda não está em um momento de endemia, seja mais entre os seus, e quem sabe aproveita o momento para conversar sobre testamento, né? Sobre sucessão, sobre herança digital, e depois procura aí o Alê, mesmo ele estando em São Paulo, eu tenho certeza que ele vai conseguir te assistir com a segurança, com a tranquilidade e com o profissionalismo que a gente precisa e merece. Obrigada, Dea. Tá bom? Tchauzinho. Obrigado, boa noite. Boa noite.